Bom dia, meninas. Cumprimento a todas com a paz do Senhor. Vamos para mais um dia, né? No qual nós estamos no tema Minha Casa é de Verdade. E semana passada nós falamos sobre o propósito de Deus, né? O tempo de Deus para todo propósito debaixo do céu, né? Ensinar os nossos filhos a servir, a honrar, né? Que tudo na nossa vida é uma plantação, né? Que hoje o que nós ensinamos a eles, investimos nele, os frutos nós colheremos lá na frente, né? E que a gratidão é a memória do coração. E essa semana, Deus insistiu com essa palavra ao meu coração. E ele começou a ministrar sobre a minha vida, porque se há um propósito da árvore para ela ser frutífera, né? Ela precisa ser resiliente, né? Acima de tudo, ela precisa, para ela produzir bons frutos, ela precisa ser flexível. E o Senhor falou muito ao meu coração, através dessa palavra que se encontra em Jeremias 17, no capítulo 17, no verso 7. Diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está no Senhor, cuja a confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. E no versículo 10 diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aleluia. E Deus falou muito ao meu coração com essa palavra, a respeito dessa palavra, né? Porque eu comecei a analisar, nós estamos plantando na vida dos nossos filhos, vamos colher os frutos. Aí o Senhor me fez a pergunta, mas que tipo de árvore eu estou sendo, né? Porque aqui a Bíblia fala que as nossas raízes têm que estar nos ribeiros, né? Junto aos ribeiros. Qual é o ribeiro? É o ribeiro de Deus, é a palavra, é Deus. É Deus, né? E Deus, ele vai fortalecer essas raízes, por quê? Essas raízes estão estendidas em Deus. Então, se nós estivermos firmada no Senhor, mas muitas das vezes essa árvore também vai passar por vários tipos de solo, né? Quando nós estávamos falando assim, às vezes nós plantamos hoje, mas nós não vamos colher hoje, né? Nós vamos colher lá na frente. Mas essa árvore, ela precisa estar firmada em Deus, né? E uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração também é sobre resiliência, né? Uma árvore, para ela produzir frutos de qualidades ali, ela tem que ser flexível, mas acima de tudo ela tem que ser resiliente e adaptar-se a qualquer tipo de solo, como a palavra diz aqui. Se você vê o que se diz a tradução assim, né? O exemplo da palavra, o significado da palavra resiliência diz a capacidade de manter firme diante de qualquer luta enfrentada. Na vida do crente resiliente é como uma palmeira, o vento sopra e ele volta ao local de origem. Então, exemplos de resiliências vamos ver como Josué, Jeremias e assim por diante, José, né? E quando nós entendemos que a nossa vida, né, quando ficamos nessa dependência, nós vamos viver milagres em cima de milagre, mas precisamos ser resilientes, precisamos ser árvores flexíveis. Flexíveis, por quê? Ela vai e volta. Tem árvores que eu estava até estudando sobre isso, tem árvores que elas crescem nos arbustos, né? Um pouco mais acima vai dizer, ela cresce em lugares áridos, mas porém ela não tem raízes firmes, ela não tem estrutura. Essa árvore era rígida. A partir do momento que vem uma ventania, simplesmente ela se quebra. E os frutos dessa árvore são amargos.
então não serve para nada. Mas uma árvore firmada em Deus, uma árvore debaixo da cobertura de Deus, né? Porque o Senhor nos compara como o homem que coloca sua confiança em Deus, ele será comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros. Então, essa árvore, o que Deus começou a falar ao meu coração? Uma árvore, quando alguém está cansado, está caminhando, um lugar quente, 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 quente. O que você faz? Meu Deus, não vejo a hora de chegar debaixo de uma árvore. Ou senão você vai caminhando, você vai ficar do lado do sol quente, ou você vai atravessar e vai ficar do lado de onde tem as árvores. Quando você chega debaixo de uma árvore, dá até um alívio. Será que estamos sendo assim? Porque se somos essas árvores, somos essa árvore, que as nossas raízes estão junto aos ribeiros, quando alguém chegar nessa condição, cansado, desanimado, ele vai encontrar refrigério debaixo dessa árvore. Ele vai encontrar sombra para esfriar ali aquele momento, né? Aquele calor. Ele vai ficar calmo. Será que somos essa árvore? Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de raízes nós temos? O Senhor me fez essa pergunta ontem. Será que nós aprendemos na escola que a árvore ela faz uma troca? Nós respiramos, liberamos o gás carbônico, ela pega o gás carbônico, filtra e libera oxigênio. Será que quando alguém chega muito mal perto de nós, muito triste, com palavras que não edificam a vida dele, nem a vida de quem está em volta, será que há uma troca também? Você fala, não, irmão, não é por aí. Você faz uma troca de palavras e instrui o caminho. Fala, não é essa a melhor conduta, vai por este caminho. Houve uma troca, uma liberação de palavras de bênção. E outra coisa, você ser uma árvore frutífera. Os seus frutos são doces ou amargos. Porque se você parar para analisar, você vai ver ali uma árvore, ela não produz frutos para si mesmo, nem sombra para si mesmo. Já pensou? Então, assim, tudo que nós passamos, nós falamos sobre propósitos, nós falamos sobre investimentos na vida dos nossos filhos, mas não sei se você aqui já estudou sobre a tâmara, a tamareira. Você já estudou sobre isso? Alguém já te disse que a tamareira leva de 70 a 100 anos para produzir frutos? Então, o fruto, a plantação, quem está plantando hoje é para uma próxima geração. E às vezes tem coisas na nossa vida que talvez não vai ser eu que vou colher, o Henrique que vai colher, mas os meus netos, os meus bisnetos. Então, todo investimento, se até aqui a minha história foi uma história com a minha família, de derrotas, de situações o qual não agradava o coração de Deus, mas aqui eu me converti, eu comecei uma nova história em Deus. Eu começo a minha história daqui para frente como uma árvore plantada a ribeiros. E talvez tudo que eu investi aqui vai dar fruto para mim lá na frente, lá com a minha geração, a minha futura geração. E aí eu fui ver, e ela é uma árvore resiliente, por quê? Quanto mais seco o solo, mais doce o fruto dela fica. É interessante isso, né?
quando a gente passa por certos tipos de luta, né? Porque a Bíblia diz assim, quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando a gente passa por tanta luta que a gente aprende em Deus, que a gente recebe em Deus, parece que as nossas palavras, elas transformam. Parece que a gente recebe algo de Deus que serve como um alimento, porque a tâmara, ela é tão preciosa, ela é tão valorizada nesses países, né? E ela é cara pra gente por conta do tempo do plantio. Ela tem várias finalidades, até para quem é gestante, tá para ganhar em trabalho de parto. A tâmara ajuda, então assim, ela tem bastantes benefícios. E também é tirado o mel de tâmara. Você imagina se as suas palavras forem extraídas de uma árvore que se firmou em Deus, que foi resiliente, que passou pelo o solo árido, o calor, a seca, e os seus frutos foram frutos de qualidades, foram frutos doces, para alguém chegar faminto e receber de Deus uma palavra que poder mudar destino. Deus falou muito isso comigo ontem. Cuidado aonde você se firma as suas raízes. O que você tem nutrido as suas raízes? Que tipo de árvore você tem sido? E o Senhor falou isso ao meu coração e eu falei, Deus, isso é muito interessante o que o Senhor está falando comigo. Isso é muito grandioso. Porque quando as pessoas se aproximam, o Senhor começa a ministrar na minha vida. É como se, além de ajudar, aprender de Deus, e Deus começou a falar isso para mim. Sabe qual o maior problema nosso? É ver a oração quando o problema já está. Muitas das vezes nós vamos para a oração, nós procuramos ajuda quando o problema já está instalado. Não nos prevenimos. Nós temos que entender que a oração, ela é um remédio, mas também ela pode ser um preventivo. Você vai no médico para receber um remédio, mas se o médico fala assim, viu, toma essas vitaminas que faz bem para o seu corpo, vai repor algumas vitaminas, quem é que não toma? Eu tomo. Então a gente toma para quê? Como preventivo. Então assim é na nossa vida. A partir do momento que eu entender que as minhas raízes vai ficar firme ao ribeiro, ela vai aguentar o solo, o calor, mas ela vai continuar sendo verde, dando fruto, que às vezes alguns frutos vão ser mudados na minha próxima geração, não tem problema, mas começou através de mim e eu tenho que ficar feliz por isso. Eu tenho que me alegrar em Deus porque alguém marcou uma história. Mas será que eu estou sendo essa árvore que dá sombra para quem está cansado, que alimenta quem está desnutrido, quem veio buscar um alimento, uma palavra em Deus, que faça trocas de palavras, que faça essa pessoa mudar o roteiro errado, que produza os frutos dignos de arrependimento. Que tipo de árvore eu sou? Jesus está voltando, nós temos que entender isso. Você precisa mudar a história da tua família, da tua geração, mas a partir de você, ainda que você tenha que ser uma tâmara. E alguns frutos você vai colher lá na frente, mas seja uma árvore plantada a ribeiros de Deus. Amém? Que todas possam ficar com essa palavra. Em o nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada família aqui representada.